Isso aí, hein, galera. São Paulo, né, não tem jogo, só vai jogar agora dia 30 de março aí na estreia do Brasileirão contra o Sport. Então a gente não tem muitas notícias aí, né, de jogos, né? Então tem especulações de prováveis contratações, nomes, algumas coisas aí que vem surgindo aí no durante a semana do São Paulo, tá? E ontem saiu uma notícia aí que foi publicada pelo site Trivela e até o Bola VIP também, ele dando os créditos aqui, né? O portal Bola VIP também noticiou isso daí, o seguinte, que Carlos Vinícius pode ser contratado pelo São Paulo e tem um desfecho aí na reportagem que eu vou falar com vocês, tá? Carlos Vinícius é um atacante, né? Ele é brasileiro, ele se destacou muito ali no time do Benfica. Teve uma época aí que ele fazia muito gol ali no Benfica, né? Aí depois ele rodou um pouquinho aí, jogou no PSV da Holanda, jogou também no Tottenham, no Mônaco, já foi especulado aí no Palmeiras, no Santos aqui no Brasil e agora está sendo especulado aí, dizem aí os empresários do jogador que o São Paulo abriu uma conversa aí, tanto São Paulo como o Botafogo do Rio, tá? Até que ponto, se isso é verdade, eu não sei, tá? O jogador ele brilhou muito ali com a camisa do Benfica, né? Eu lembro bem aí dessa passagem dele lá no Benfica, que até credenciou ele aí a ir jogar na Premier League no time do Tottenham, beleza? Atualmente ele está no Fulham, jogador de 29 anos, o contrato dele se encerra agora, no final desse ano, então ele pode assinar um pré-contrato aí com qualquer clube aí, sem o clube ter um custo alto aí de compra do jogador, né? Vai ter o custo de pagar luva, salário, essas coisas, né? Então o staff do jogador confirmou que várias equipes do Brasil chegaram a fazer sondagem nos últimos meses. Então, algumas equipes como Palmeiras, Bahia, Bragantino, Fluminense, Botafogo, Grêmio e o próprio São Paulo, né? Mas eu acho que é o seguinte: o São Paulo não tá precisando de um atacante, né? Um centroavante. A característica aí do jogador Carlos Vinícius é muito parecida com a do André Silva, com a do próprio Jonathan Calera. Então acho que o São Paulo não necessita de um jogador de centroavante, até porque a gente tem o Rian Francisco ainda, né? Que merece aí algumas oportunidades durante aí no decorrer do ano. O Campeonato Brasileiro ele merece sim algumas oportunidades para mostrar o seu futebol, porque é um jogador muito bom de bola e já mostrou isso aí na categoria de base, beleza? Então Carlos Vinícius aí tá tendo conversas aí com o São Paulo, mas nada certo, nada concreto. Eu acho que se o São Paulo investir nele, seria uma investida errada, tá? É um atacante que, para mim, Jonathan Calera, André Silva e Juan Francisco, os três ali não devem nada ao futebol aí do Carlos Vinícius, beleza? Deixa a sua opinião sobre esse jogador aí, Carlos Vinícius, se chegaria aí para o São Paulo para jogar, para ser titular ou não? Seria mais do mesmo que a gente tem aqui? Beleza? E saiu uma notícia também aí, falando em centroavante, né? Eu não sei se é até por isso que o São Paulo já começou a conversar com o Carlos Vinícius, que Caleri pode sair do São Paulo para jogar em clube do Super Mundial, né? Que esse clube aí é o Boca Juniors, isso mesmo, Boca Juniors. O jogador aí, Caleri, já jogou no Boca Juniors, né? Lá atrás. Mas ele tem muita identificação com o time do São Paulo. É um cara que já declarou publicamente que só sai do São Paulo para jogar no All Boys, que é o time que revelou o Caleri para o futebol, né? Então, eu acho que, como eu disse, apesar dele estar vivendo aí uma fase não tão goleadora, mas é um cara importante, briga muito ali com os zagueiros, é um cara que incomoda demais e eu acho que ele tem que continuar no São Paulo. Eu acho que, na minha opinião, também ele precisa, o Zubeldia precisa dar mais oportunidade pro André Silva, deixa o Calera um pouco no banco para tentar recuperar a confiança. Enfim, a gente de centroavante aí tá muito bem, tá? E essa informação foi divulgada aí pelo portal lá argentino El Crack, né? Esse portal às vezes manda algumas coisas aí, algumas notícias que não são verdades, mas eu trouxe aqui para vocês porque surgiu aí a notícia de Carlos Vinícius no São Paulo. Agora Jonathan Calleri pode ir pro e os dois são da mesma posição, né? Então por isso que eu quis aí conversar com vocês sobre isso, tá? Calera é um dos alvos do Juan Román Riquelme, que é o presidente aí do Boca Juniors, que deseja o centroavante de peso para a competição, porque o Cavani tá lá, o Cavani a gente viu aí o gol que ele perdeu aí na
na Libertadores, na pré-Libertadores, e o Boca foi eliminado, né? E também aquele atacante lá, o Montiel, né? Que é que tava até no Palmeiras agora, Merentiel, não lembro o nome, acho que é Merentiel. Vai ser vendido, é um atacante que tá no Boca, tá bem lá, mas vai ser vendido e o Boca precisa de um atacante, de um centroavante para repor essa saída, beleza? Mas eu fico despreocupado, que eu acho que o Caleri vai continuar, a diretoria de São Paulo também não vai vender o jogador, porque a gente sabe que ele tem uma identificação muito grande com nós, torcedores, e também com o clube, né? E falando aí também, né, desse ano, uma disputa intensa que tá tendo aí, é na nossa lateral esquerda, né? A gente passou anos aí com o lateral esquerdo fraco, né? Reinaldo, Caio Paulista, o Wellington, apesar ali de todos esses aí ser o melhorzinho, né? Jogador que veio da base, mas o São Paulo sofreu alguns anos com a lateral esquerda. Já esse ano aí a gente acertou, né? Trouxe o Enzo Dias por empréstimo do River, que está jogando muita bola, um bom jogador, um bom marcador, é um cara que assim, que tá realmente fazendo por merecer a vaga de titular. E trouxemos o Wendel, né? O Wendel, pô, um cara que frequenta aí a seleção brasileira, jogava no Porto, Bayer Leverkusen, é um excelente lateral esquerdo também, mas ele tá tendo dificuldade de conseguir essa vaga de titular aí do Enzo Dias. Então, assim, para nós torcedores é excelente ter essa disputa aí de dois bons jogadores. Quem dera a gente tivesse em cada posição aí o titular e o reserva, bons jogadores disputando quem seria titular, e quem entrar faria o seu papel bem demais, né? A gente não estaria sofrendo aí com algumas posições, como lateral direita, que nem Cédric Soares nem Igor Vinícius são bons, né? Por exemplo, quando o Lucas sai de campo, Oscar, aí entra Ferreirinha, entra Eric, é uma dificuldade para esses caras jogar, é complicado, mas é isso. Essa disputa aí tá sadia, ao meu ver, eu acho que os dois podem jogar, jogo que necessita aí de uma marcação, que o time adversário tiver um atacante rápido, veloz, como foi contra o Palmeiras, coloca o Enzo Dias, que é o forte dele é a marcação. Agora jogo que a gente tá ali com 3 zagueiros e precisa de ir pro ataque, precisa de um lateral que chegue à linha de fundo, coloca o Wendel para jogar. Eu acho que vale a pena aí o Zubeldia treinar isso daí, tá bom? Galera, as notícias de hoje era isso. Desejo a vocês aí um bom sábado. Deixa seu like, importante, hein? Deixa seu like para o crescimento do canal. E também, você que não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Um abraço, até mais.